Olá, sejam bem-vindos a mais um PodMed, o podcast do Colégio Mediterrâneo. Para quem não conhece esse projeto, é um projeto de podcast onde a gente tem aqui a intenção de estar discutindo assuntos, projetos, conteúdos que são abordados aqui no Colégio Mediterrâneo, chamando professores, alunos, colaboradores, para a gente poder estar envolvendo aqui essas discussões e para vocês também, da toda a comunidade escolar, estarem participando também, os pais, os familiares, estarem envolvidos com tudo que acontece aqui no Colégio Mediterrâneo. Esse projeto, que é idealizado por mim, professor Marco Calil, professor de teatro, junto com o professor Hélio Renato, professor de filosofia daqui do colégio. Então, desde já deixo o nosso recadinho aqui, peço para que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Já temos diversos vídeos, outros episódios. Também, quem não assistiu, dá uma conferida lá, tá bem legal os assuntos que a gente abordou. E também, se você não segue o Colégio Mediterrâneo nas redes sociais, no Instagram, aproveite para seguir, que lá a gente sempre coloca um corte de alguma resposta, de alguma pergunta que acontece aqui, para vocês também ficarem por dentro e sempre estarem lembrando quando é que tem episódio novo aqui do nosso PodMed. Então, estamos começando mais um PodMed, hoje com o tema Projeto de Vida. Daqui a pouco vocês vão entender o que é isso, que tema é esse, o que nós vamos abordar aqui. Mas antes de começarmos, quero apresentar aqui nossas convidadas. A mesa está recheada hoje só de mulheres, viu? Então, quero começar primeiro apresentando nossa professora aqui da escola, a professora Manuela Caldas. Ela que é formada em Ciências Biológicas e mestre em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa. Não é para poucos não, viu? Pro, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vinda. Olá a todos, boa tarde, é um prazer, professor Marco Calil, quero agradecer a oportunidade, também agradecer as meninas por estar esse momento aqui com elas, com a Alana e com a Maria Catarina, é um prazer. Maravilha. E temos também aqui a nossa aluna convidada desse episódio. Na verdade, hoje ela é o centro das atenções aqui do nosso PodMed, vocês vão entender, ela vai falar um pouquinho aqui desses assuntos, né, dessa experiência que ela vai viver em breve. Maria Catarina, aluna da 2ª série do ensino médio. Seja bem-vinda aqui ao nosso PodMed. Oi, gente. Boa tarde. Muito obrigada. Agradecer à escola e aos professores por essa oportunidade e espero que a gente desenvolva uma conversa bem legal. Maravilha. E temos também mais uma convidada, ela que é colaboradora aqui da escola já há muitos anos, a Alana Araújo, né, que trabalha aqui na secretaria. Na verdade, ela faz... Quem vem aqui na escola vê ela em vários lugares da escola, né? Mas eu tive que escolher um lugar aqui para falar dela, que é da secretaria. Então, Alana, seja bem-vinda. Vai também dar contribuições aqui sobre suas experiências. Olá a todos, boa tarde. Agradeço o Colégio Mediterrâneo, né, pela oportunidade. Maravilha. Bom, então, convidadas apresentadas, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Como eu falei, estamos com o tema de hoje... projeto de vida, e vocês vão entender um pouquinho mais para frente por que esse tema. E eu quero já começar, como eu brinquei aqui, nossa aluna hoje é nosso centro aqui, justamente porque através de uma experiência que ela vai viver é que a gente vai fazer todas as correlações aqui, né, sobre os conteúdos que a professora trabalha, sobre experiências que a Alana vive fora aqui da escola. Então, para a gente começar, eu quero saber aqui de Maria Catarina, para ela falar um pouco sobre o projeto da ONG, que ela faz parte de uma ONG, né? E que história é essa dessa simulação em Harvard e Yale? Estou falando certo? Meu inglês está afiado? Porque ela fala inglês, show, viu? Então, fale um pouquinho para a gente como sobre essa ONG que você participa, né? E sobre essa novidade aí, que é esse convite, né, para essa simulação que vai ser lá nos Estados Unidos, em Harvard e em Yale. Com você. Então, é isso mesmo, nome, Harvard e Yale. Basicamente, eu participo de 2 projetos, 2 ONGs. A primeira delas, que foi que abriu meu caminho para tudo isso, é a Grow Up Elza Pacheco, que atualmente eu sou presidente dela, mas eu entrei como membro mesmo, e hoje em dia que eu me tornei a presidente,
ela se trata de mulheres, a gente fala sobre igualdade e equidade de gênero, e a gente trata principalmente assuntos pautados na vida de uma mulher, mas normalmente a gente não vê em ambientes educacionais, como, por exemplo, menstruação, pobreza menstrual, a gente fala sobre âmbitos sexuais da mulher, a gente fala sobre violências, então a gente traz essa educação para meninas jovens de 13 a 22 anos, e a gente também trabalha com a campanha da pobreza menstrual, que a gente desenvolveu uma campanha que é o Nós por Elas, que é justamente para atender mulheres de rua que não têm condições de sustentar menstruação. Então, a gente já sabe que a gente tem que comprar absorvente todo mês, tem todo um processo, tem alteração, tem TPM. Então, a gente imagina como que é isso para as pessoas que não têm condição financeira nas ruas, de comprar um absorvente, de comprar uma calcinha. Então, da igualdade de gênero, a gente tirou essa ideia de fazer o projeto nas ruas de pobreza menstrual. Mas o projeto ele pega educação, reunião, workshop e essas ações voluntárias. E eu sou fundadora também de um segundo, que é o Mobiliza Z Brasil. Ele é um instituto que foi a partir do meu pensar com outras 6 meninas, a gente pensou que, poxa, a gente conhece tantas ONGs, tantos projetos, tantas coisas que jovens podem fazer, mas a gente percebia que nos nossos próprios amigos praticamente ninguém conhecia o que era fazer isso. Então a gente falou, cara, a gente tem que criar um instituto para dizer que isso existe. Então, basicamente, nosso instituto ele trata de educação, então a gente divulga curso, certificado, projetos, estudos. Então, assim, empresas que oferecem cursos, as próprias faculdades mesmo oferecem cursos com certificado, e muita gente não sabe, então você pode ter um certificado de Harvard, e a pessoa às vezes não sabe disso, então para um estudante isso é muito peso no currículo, e a gente criou esse projeto com esse objetivo. Então, com esses 2 projetos, eu conheci as simulações da ONU, que foi as simulações, que é um debate, na verdade, é um debate onde as pessoas representam países, que a gente chama de delegações, dentro da simulação. E eu comecei a gostar muito de fazer, fiz várias online, até que eu me senti segura o suficiente para me inscrever para uma seletiva de uma instituição que ela é internacional, que se chama Internacional Negotia. E eles levam jovens estudantes delegados, como a gente chama, né, um apelido, que fazem simulações para as maiores simulações do mundo, que são as simulações de Harvard Moon, que é da faculdade de Harvard, e Yale Moon, que é de Yale. Então, são as mais prestigiadas, as maiores. E eu passei nessa seletiva e eu estou nesse processo para poder conseguir ir lá. Maravilha. Essas ONGs que você atua, elas têm sede? Vocês vão para as ruas ou as pessoas vão até a ONG para poder, enfim? Fiquei um pouco... Então, a gente não tem uma instituição, porque também por recursos financeiros é um pouco difícil de conseguir, mas... Tem uma sede, custo, bem, né? Bastante custo, e como a maioria é de menor, então seria muito difícil para a gente estar trabalhando com uma instituição física. Então, a gente até para alcançar mais pessoas, a gente pratica online. Sim. Então, por exemplo, nosso clube, que é o Group Elas, a gente trabalha Meet, a gente trabalha no WhatsApp, por diversos recursos online. E ali vocês organizam as ações. Isso. E o Mobiliza, a gente também trabalha com ele online nas redes sociais, também a equipe é toda por mensagens, reuniões online, justamente para a gente conseguir pegar pessoas do Brasil inteiro. Então, a partir desse seu trabalho nas ONGs, que você citou, você foi selecionada. No caso, você se inscreveu, né, nesse simulado, digamos assim, né? Isso. Para poder participar. Mas só você da ONG se inscreveu por ser a presidente? Ou você Não, foi a então... escolhida para ser representante? Como foi esse processo de decidir fazer isso? Sim, o processo ele é uma seletiva constada em redações, constada em saber de currículo. Então, assim, não é da ONG. É assim, qualquer estudante do Brasil pode se candidatar aí. Tem que ser brasileiro, no caso, né? Porque eles estão levando estudantes brasileiros. Mas, assim, é uma instituição famosa. Então, muitas pessoas que fazem simulação conhecem essa instituição. Mas, no caso, assim, o peso que as ONGs tiveram é pelo meu currículo eu ter apresentado, porque é diferente eles tratarem uma pessoa que nunca fez uma simulação, nunca participou de nada, você nunca falou nada. É muito mais fácil uma pessoa que tem experiência em fala, com pessoas, conseguir participar da simulação,
com perfeição, porque eles também não estão levando os alunos de graça, eles querem que a gente tire um certificado para eles dizerem que a instituição deles é boa, e isso é completamente compreensível, porque a função deles é essa. Então, foi esse peso das ONGs, das minhas experiências que eu adquiri nessas ONGs, que me fez, com certeza, alavancar o meu currículo para que, na minha aplicação da seletiva, eu me destacasse na frente de outras pessoas. Mas não foi uma coisa assim da ONG, ou que foi a ONG que me fez chegar lá. Não, foram as experiências que essa vida de projetos voluntários me fez pesar mais na frente de outras pessoas que talvez poderiam não ter essa experiência. Entendi. Então, primeiro, parabéns, né? Obrigada. E aqui colocando a Pro um pouquinho nessa conversa, justamente porque, como eu falei, né, o tema é projeto de vida, justamente porque a Promanu, como é conhecida aqui na escola, né? Ela ministra, né, uma disciplina de um componente curricular chamado projeto de vida, né? E eu tenho quase certeza, mas eu vou deixar ela responder, que isso influencia muito, né, nos jovens em, de repente, procurarem fazer esses tipos de trabalho. E aí eu queria saber um pouco, Pro, como é que é esse componente curricular, o que de fato você trabalha ali na sala de aula. Eu já li um pouquinho sobre o componente, mas eu queria que você falasse para o pessoal aqui entender, né, o que os alunos do Mediterrâneo, de uma maneira geral, estão ali podendo também vivenciar em sala de aula e inspirar eles a, de repente, seguir um caminho assim de uma Catarina aí, né, de fazer esses trabalhos. Sim. Bom, o projeto de vida, ele faz parte, né, de uma reformulação do novo ensino médio, que passou a ser obrigatório a partir de 2022, mas aqui o nosso colégio ele começou esse ensaio já em 2021 com o professor Hélio Renato. E a base, esse BNCC que eu acabei de citar, é a Base Nacional Comum Curricular, que é um normativo, né, que vai regular a educação básica. E o projeto de vida ele está bem associado a uma das competências do BNCC, que é a competência 6. E ela busca valorizar os saberes, né, as construções, a cultura, e pensando num aluno com uma autonomia, né, bem desenvolvida, com liberdade, com crítica, para poder desenvolver os seus trabalhos. Basicamente, nós focamos em 3 eixos, né? O eixo pessoal, o eixo profissional e o eixo social. No eixo pessoal, eu começo destacando, né, o papel da família, né, na vida desses alunos, porque o aparato que se tem em casa, né, as contribuições do pai, da mãe, dos tios, de quem participa da vida desse aluno, traz um enriquecimento muito grande no desenvolvimento, né, dos planos que esse aluno tem. E muitas perguntas. Né? A nossa base são as perguntas e o autoquestionamento. Quem sou eu? Né? O que faz sentido para mim? Quais são as minhas indignações? O que é que me deixa né, ferver? Assim? O que é que me chama mais a atenção? E essa observação, esse autoquestionamento, obviamente que ele não começa quando o aluno vai para a sala de aula. Desde pequeno, né, os pais ali, os tios começam a perceber algumas habilidades e as pessoas comentam naquilo que você é melhor, né? E esse autoquestionamento, como eu falei, ele é muito importante, né? A sua identidade, as coisas que você se identifica. No eixo profissional, e antes de seguir, né, para o profissional, eu queria só acrescentar a questão da associação do cognitivo com as emoções, que nesses 3 eixos a gente não vai conseguir dissociar uma coisa da outra, porque as emoções elas vão fazer parte dos 3 eixos, né? Então é de extrema importância o conhecimento das emoções, de como lidar com elas e amadurecê-las também. No eixo profissional, a gente tem uma expectativa que eles conheçam um pouco melhor das profissões, né, que existem, estarem antenados para aquelas que estão em maior efervescência no ambiente, né, na sociedade, na nossa geografia. Claro, não deixando de lado as suas convicções daquilo que se gosta mais, do que se tem habilidade. Né? Então, é muito importante ver o campo de trabalho como uma valorização do indivíduo como um todo. E, no campo social, a gente tem a participação em ONGs, como é o caso da Catarina, que já destacou aqui. Nós temos a participação, né, em projetos ambientais para a preservação do meio ambiente e um ponto que é muito importante de se dizer, que é o respeito ao outro, né, a diversidade, a sua cooperação na comunidade, na sociedade e o modo coletivo, né, por assim dizer.
é projeto de vida porque trabalha com tudo que a gente vai viver, né, na Isso. vida, né? As questões pessoais, as questões profissionais, Sim. a questão da convivência, né, com o outro, como você falou, dessa coisa do respeito, né? Sim, sim. Que é uma coisa muito importante É de se verdade. trabalhar, né? Uhum. Maravilha. Daqui a pouco eu volto para você, que eu Ok. quero saber mais algumas coisas. Mas já pegando um gancho aqui com a Lana, na verdade a gente, quando Catarina surgiu, né, com essa novidade maravilhosa que ela ia ser convidada, foi selecionada, na verdade, né, para ir para Harvard. A gente, e muito por conta, como ela disse, do trabalho voluntário, né, desse currículo dela como trabalho voluntário, trabalho social, a gente pensou, poxa, vamos chamar alguém aqui da escola que desenvolva algum trabalho também voluntário social para poder estar falando dessa experiência, porque assim é algo muito bacana, né, da gente fazer e para que a gente possa se inspirar mesmo em estar, né, outras pessoas fazendo. Então a gente convidou a Lana aqui justamente por ela fazer, né, desenvolver um trabalho voluntário também. E aí eu queria saber de você, Lana, que trabalho é esse, como é que ele acontece, é através também de uma ONG, é por si só, enfim, conte um pouquinho pra gente aí desse trabalho que você desenvolve. Atualmente é um grupo pequeno, de 4 pessoas. É um serviço voluntário, né, que a gente fornece kit de lanche, suco, água, biscoito, às vezes vai fruta, pão, né? Esse kit ele é direcionado diretamente às pessoas em situação de rua, né? Cada pessoa envolvida, né, nesse processo que vai da organização até a distribuição, né? Todos nós temos um grande compromisso, né, para quando for oferecer a eles, né, não apenas esse elemento físico, mas sim transmitirmos, né, uma mensagem de amor, solidariedade e esperança. E tem algum local específico? É aqui em Salvador, né? Isso. Mas tem algum lugar específico? Vocês sempre estão mudando? Qual é a frequência dessa distribuição? A gente oferece, né, uma vez no mês, e sempre aqui mesmo em Salvador. A gente sempre fica pela Barroquinha, aqui da Ban, pelos lugares mais próximos. Sim, que é onde também tem uma concentração maior de morador de rua. Verdade. E vocês já passaram por alguma situação? Porque às vezes as pessoas, essa coisa de entregar comida, né, principalmente ir ao local onde as pessoas moram, né, nas ruas, tem muitas pessoas que têm medo, né, receio. Já aconteceu alguma situação com vocês? Como é que vocês lidam? Porque acaba quando eles veem que as pessoas estão distribuindo comida, eles também se aglomeram, né? Como é a estratégia? Eu queria saber assim, como é que vocês fazem, como é que vocês chegam. Eles já conhecem vocês, não conhecem, às vezes é a primeira vez que estão tendo esse contato. Não, a gente vai ser a 7ª entrega que vamos fazer, né? Meu irmão fica responsável pela organização. Ele organiza a fila, né? Então existe uma logística entre os próprios moradores, né? Eles mesmos falam, a primeira prioridade é os idosos, depois as crianças e depois os jovens. Então eles já sabem. Eles são cientes de que nós não levamos muito kits, vamos dizer, levamos 50. Aí eles já estão cientes que quando a fila começar a crescer, eles mesmos vão conversando entre eles, só são 50. Então, quando chegar aqui, não temos mais, né? Mas eles, quando chega a vez deles, que não tem mais o kit, eles agradecem, eles são muito solidários. Eles também nos passam uma grande mensagem de amor ao próximo, de acolhimento, e é um papel muito importante, né, que nós desenvolvemos no decorrer do tempo. E de partilha também, como você falou, acho que acredito que esses que não conseguem receber, eles não ficam sem comer, porque quem recebeu deve, com certeza, dividir entre eles, né? E isso eu acho que é uma lição muito grande, porque quem não tem nada, às vezes é quem mais partilha, né? Verdade. E quem tem mais, às vezes é quem mais é egoísta, digamos assim, né? Legal, muito, muito bacana esse trabalho, né? Bom, vou para aqui para a Kátia de novo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que isso é... Ah, não, peraí. Ah, não, é para Pro. Não, Pro, já pegando aqui um pouco do que você falou, né? De que forma você acha, como a gente está tendo esse exemplo aqui de Catarina, né? De ter uma iniciativa de formar essa ONG, né? Com outras... São adolescentes também, os Sim, outros só membros? tem uma que tem 18 anos. Mas todo mundo é na mesma faixa etária ali, né? Então, isso é bacana, né? Que os adolescentes estão empenhados em tentar fazer alguma coisa.
E aí é aí que eu queria saber de você, nessa disciplina, nesse componente, de que forma você acha que esse componente, tudo isso que é trabalhado, reverbera justamente para eles levarem para a vida, né? Para fora da escola. Porque às vezes também tem coisa que a gente aprende, fica ali no nosso imaginário, mas a gente às vezes não pratica, né? E a gente vê que tem adolescentes que praticam, né? E como você acha que o seu... tudo que você trabalha em sala de aula, ele pode, de fato, reverberar na prática, né? Para que as coisas aconteçam, né? De fato. Olha, alguém já disse que para todos os problemas que nós temos, que já nasceu alguém para resolver, né? Sim. Então, a gente agora precisa desenvolver cada vez mais as habilidades para reconhecê-los, né? Porque é importante você reconhecer o problema e pensar em soluções. E o projeto de vida, ele fica muito focado em resolver problemas, né? Para além da questão da sua indignação com os diversos temas, é muito importante você pensar nas resoluções. As startups da vida, né? Os empreendedores, eles têm muito como fundamento essa questão de resolver problemas. Fazer coisas novas ou melhorar aquilo que já foi executado. Então, dentro de sala de aula, a gente, para além de todos que eu acabei de comentar, nós também trabalhamos referências, né? É muito importante você ter pessoas que se inspirar, porque você vê, observa que elas também tiveram dificuldades e que é possível, né, vencer essas dificuldades. Tiveram planos e metas que muitas vezes precisaram ser recalculados, porque é muito bom você ser firme naquilo que você projeta, mas também tem que existir a flexibilidade, porque você vai se adaptando ao momento, às pessoas, ao ambiente onde você está, às necessidades, e isso muitas vezes vai ajustando para melhor o plano e as metas que você tem. Recentemente, a gente até conheceu um pouco da história do criador do brinquedo Lego, né, em sala de aula. E esse homem, o Wally Christiansen, a pronúncia não é tão fácil, ele não começou com um brinquedo de plástico que tem esse encaixe perfeito como é hoje, né? Ele começou, na verdade, com pequenas peças de madeira e ele teve uma infinidade de adversidades, porque ele teve perdas familiares, ele teve perdas financeiras porque ele passou por 2 incêndios em seus armazéns, né? Aí eu já digo na fase em que ele já estava assim, bem equilibrado, já estava vendendo bastante, já estava sendo bem conhecido. E ele, toda vez que acontecia, né, algum evento, ele parava, repensava, o que eu posso fazer? Não, eu tinha uma vinda num lugar fixo, agora eu vou passar a ser um vendedor itinerante, ambulante. E ele ia ajustando ali, mas ele nunca parou completamente. Ia mudando a matéria-prima, né, reformulando os brinquedos, até que ele chegou nesse brinquedo, né, com plástico, com encaixes perfeitos, né, porque ele passou a incluir pequenos tubos para que essa estrutura ela ficasse cada vez mais firme. E, para além dessa questão da resiliência, que eu gosto até de destacar, né, que ele, cada vez que acontecia uma coisa, ele absorvia o impacto e voltava ao ponto original, que é o conceito da resiliência, né, em física. Ele absorvia e depois ele voltava para fazer. Nós temos um outro ponto que eu acho muito importante, que é a questão do legado. O que você pode deixar, né? E o Lego, ele tem passado por muitas gerações e tem uma influência absurda na arquitetura. Sim. Então, não foi só o que foi feito lá, mas o que até hoje essas ideias, essa resiliência, essa performance, essa insistência, ela contribuiu para a nossa sociedade. Então, é muito importante a gente observar essas referências. Como eu falei do início, né, da competência 6, a liberdade que eles têm. Nós, como professores, dentro de sala de aula, conduzimos, guiamos, orientamos, de certo modo, influenciamos, mas eles é que vão propondo as ideias, colocando as suas emoções, aquilo que eles pensam, né, sobre determinado assunto, e a partir disso a gente vai fazendo as construções, né? Uma outra atividade que a gente fez foi, em uma das turmas, fazer com que eles fizessem um tour pelo Colégio Mediterrâneo.
e identificassem alguns problemas que eles pudessem indicar soluções, né? Uma atividade bem dinâmica, surgiram algumas ideias de aplicativo, podemos resolver a fila da merenda, coisas assim que, né, pequenos passos, mas que servem de treinamento para o desenvolvimento do projeto de vida desses alunos. E aí eu penso, você falando dessa coisa de legado, né, que projeto de vida não é só o que a gente faz em vida, né? Mas o que a gente também deixa, porque a nossa vida acaba que, quando a gente deixa um legado, ela continua, né? Quantas pessoas não estão mais entre nós e até hoje são citadas, são referências, né? E a vida da pessoa tá ali ainda, né? Verdade. Querendo ou não, ela não tá ali carne, né? Enfim. Mas a ideia dela, os ideais, né? Que ela construiu ao longo da vida dela estão ali, né? Então acho que passa um pouco por isso também, né? Desses adolescentes, né? Essas crianças, esses futuros adultos também. O que vocês querem deixar, né? De legado. É verdade. E eu queria só fazer um outro comentário, que é com relação a como você se comporta com relação às suas ideias. Sim. Né? Nem tudo que a gente tem como ideia pode ser colocado em público, né? Muitas vezes. Às vezes é importante que você tenha uma prudência e uma descrição, e aí eu trago isso para o contexto da Catarina. Catarina sempre foi muito participativa nas aulas ela é muito participativa nas aulas de projeto de vida, mas ela nunca contou o projeto principal dela. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, essa maturidade, muitas vezes, de não expor tudo. Você pode fazer algumas contribuições, deixar ali um pouco claro o que você gosta, as suas indignações, mas muitas vezes você precisa proteger ali na incubadora por um tempo esse projeto, até que, como é o caso agora, ele está público, né? E aí eu queria saber de você, quais foram suas inspirações para de repente trabalhar com esses projetos sociais, se você teve alguma inspiração, se a disciplina trouxe alguma coisa, ou alguma coisa que foi trabalhada na escola, em sala de aula, que deu um desperte e você, poxa, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Então, antes de falar sobre isso, eu queria até fazer um comentário sobre a aula da Pro, que foi a questão do Lego, que eu gostei bastante da história, porque fala sobre uma coisa que eu passei, que foi nesse processo da Harvard e da Yale, porque a Internacional Negócio, que é a instituição que vai me levar, que eu passei na seletiva, ela não é a única que faz isso. Existem outras também, existem bolsas, mas claro que cada uma tem seu nível de dificuldade diferente. Então, quando a gente fala sobre esse vídeo, que a Lego hoje a gente sabe que é uma empresa muito grande, dá muito certo, vende muito por valores bons, muito bons, e no vídeo eu lembro que ele caiu várias vezes, né, na empresa, 2 incêndios, não estava vendendo, não tinha dinheiro, perdeu familiar. Então, assim, me relaciona um pouco, porque eu tinha tentado, antes dessa instituição, uma outra instituição que ofereceu uma bolsa, mas claro que era bem mais difícil, a seletiva só podia passar uma pessoa, porque por essa bolsa eles só pagavam para uma pessoa. Nessa que eu passei, assim, como a gente tem que custear, então tem uma quantidade um pouco maior de pessoas. Daqui a pouco você vai dar seu Pix aí pra gente ajudar, viu? Vou mesmo, porque dólar não tá barato, não. Tá bem caro. Mas, enfim, aí nessa situação dessa bolsa, realmente, assim, era muita gente concorrendo por uma bolsa e uma vaga. Então, claro que o nível de dificuldade da seletiva deles é muito maior. E eu acabei não passando. E a gente tem aquele sentimento de frustração, tipo, será que é mesmo para mim? Se não deu certo, será que vai acontecer? Será que eu tenho que fazer mais depois? Só que eu tinha me inscrito nos 2. Então, assim, nesse segundo, eu também coloquei tudo que eu tinha para colocar, às vezes tudo certinho. E eu falei, nossa, se eu não passei nesse primeiro, imagina no segundo. Nossa, que é uma instituição maior que a outra. Eu fiquei mais decepcionada ainda. Minhas colegas também, ai, não, mas quem sabe uma outra oportunidade. E eu já estava preocupada, porque ano que vem eu sou terceirão, se eu fizer 18 eu não posso ir mais, porque aí já está em gap year, que eles falam lá. Aí já não é mais essa simulação, é uma outra coisa. Então, é só para de menores. Então, eu já estava ficando agoniada, que, meu Deus, idade, escola, vestibular, não vou ter tempo, isso e aquilo.
E aí, uns 2 meses depois, saiu o resultado e eu tinha passado para essa segunda. Então, eu acho que também foi o que me fez afiliar com esse vídeo, que, às vezes, o sonho ele pode dar errado inicialmente, porque você não está no melhor método. Mas ele pode dar certo depois se você continuar tentando. Então, se você realmente acredita que isso vai dar certo, então a gente tem que continuar tentando, até a gente achar uma maneira de conseguir que isso funcione. Porque eu gosto muito de debater, eu gosto muito de falar. A Pró falou no projeto de vida, eu fico militando em todos os assuntos possíveis. Até em biologia eu acho assunto que eu não entendo para poder falar. Mas toda hora é uma conversa diferente, a gente briga lá na sala, a gente fala, a gente discute. Um negócio enorme. Então, eu sempre gostei muito de fazer isso. Acho que até a professora ele lembrava de mim nas aulas de filosofia, das aulas de sociologia. Era eu que ficava querendo falar tudo. Então, desde pequena eu sabia, eu gosto de falar. E quando eu descobri a simulação da ONU, eu pensei, eu quero fazer isso. Então, eu ia arrumar algum jeito de fazer isso. E eu vi a diplomacia, né, que é um cargo da vida futura. E os meios que eu poderia ir aumentando no meu currículo é fazer essas simulações da ONU. E claro que ia dar errado em uma, eu não ia ir bem em outra, eu não passei na bolsa, mas que alguma hora, pela minha insistência, eu já fiz mais de 5, 7, nem já perdi as contas, e essa que é global, então esse vídeo me fez realmente afiliar o projeto de vida, de como que nas aulas a gente também trabalha muito, que a desistência, se você acredita mesmo, você não pode desistir, porque uma hora vai, alguma hora vai acontecer. E sobre a pergunta, que seria sobre a inspiração, então, eu não sei se eu tive uma pessoa de inspiração. Eu tive realmente experiências, vivências, pessoas que eu conheci. Porque desde pequena, meus pais são professores de faculdade. Sim. Então, desde pequena, eu tive à minha volta pessoas que falavam, pessoas que faziam conteúdo, pessoas que escreviam coisas. Então, ao meu redor, era eles falando. Quando eu ia no trabalho deles, era falando aqui, falando lá. Então, eles também debatiam isso, debatiam aquilo outro. Então, eu ficava, nossa, que interessante isso, né? E minha mãe sempre falou que desde criança eu era muito, como falavam de criança, para frente, né? Sim. Eu queria responder, eu queria falar, eu queria dizer, eu sei fazer. Eu queria fazer tudo. Então, tudo deixa comigo que eu faço, eu falava. Então, eu comecei a enxergar isso em mim mesma. E todo mundo, desde pequena, dizia que eu era muito boa em falar. E eu nunca tive vergonha. E eu comecei a descobrir isso na escola, em apresentação de trabalho, apresentações de projetos. Era sempre eu que falava, eu era tranquilo. Não, se quiser eu falo. Sim. Eu debato nas aulas. Sempre que tinha um tema polêmico, todo mundo já olhava para mim, esperando que eu falasse. Então, ao longo do tempo, eu fui falando, eu acho que eu realmente gosto de falar. E eu fui, assim, vendo pessoas. E eu sempre gostei muito. Aí, né, quando eu era mais nova, para mim eram 2 lados diferentes, falar e ONG. Sim. Eu não conhecia ONGs em si, mas eu sabia que existia trabalho voluntário. E eu sempre gostei muito, porque meus pais eram pessoas, são ainda, na verdade, né? Que eles estão vivos, falei eram, mas... eles são pessoas que praticam isso. Então, por exemplo, na minha casa a gente tinha cultura de, no Dia das Crianças, eu pegava brinquedos, que quando a gente é criança, a gente ganha muito brinquedo, o tempo todo. Então, eu tinha brinquedos que eu não usava mais, realmente. E a gente sempre tinha a cultura de, no Dia das Crianças, a gente comprava papel de presente, e eu pegava brinquedos meus novinhos, que eu não tinha usado, e distribuía para crianças que precisavam. E isso eu via que gerava muita felicidade nas crianças, eu brincava com elas. Você ia que era até do lá, meu bairro. Sim, eu ia com meus pais. Meu pai que organizava isso, ele enchia o carro desses presentes. Às vezes, quando ficava pouco, que eu não tinha muito brinquedo para doar, a gente comprava aqueles bem universais, assim, para meninas, meninos, aquela bola, boneca, e a gente distribuía lá no meu bairro, que tem uma parte que é um pouco mais carente do meu bairro, e aí a gente distribuía. E eu gostava muito quando era criança, porque lá tinha uma mini festa festa de bairro, sim, que eles faziam justamente para comemorar o Dia das Crianças. Então tinha brincadeira, presente, e meu pai era uma dessas pessoas que estava responsável por distribuir esses presentes. E muitos dos brinquedos eram meus. Sim. Então eu não me sentia assim... Ai, tô dando meu brinquedo. Não, eu me senti, pô, que legal, ela tá brincando com o meu brinquedo. Então, a partir daí eu fui crescendo e tendo como os meus pais exemplos. Minha mãe sempre, todas as vezes que roupa não cabia mais em mim, joga fora? Não, a gente vai doar. Por mais nova, usada, o que fosse, ela fala, alguém vai precisar disso daí, independente do que é.
Então, eu sempre tive meus pais, desde o início, me instruindo a isso. E, ao longo do tempo, eu fui começando a ter acesso à internet, né? Então, eu fui conhecendo pessoas. Uma das primeiras pessoas que eu conheci, mulher, que eu comecei a... foi um aleatório que eu vi um livro dela. E eu gostei muito, que é a Malala. Sim. Eu acho que muita gente conhece a Malala pela história dela. Então, é uma história muito pesada e que ela faz, não um projeto voluntário em si, mas ela fala muito, né? Ela debate muito sobre assuntos de mulheres, jovens, educação. E um dia eu, aleatoriamente, peguei um livro dela, nem lembro qual foi o motivo que eu peguei esse livro, mas eu fiquei muito interessada na história dela e eu li o livro inteiro. Eu acho que eu tinha uns 11 anos, 10 anos, eu achei muito legal o livro. E aí, ao longo do tempo, eu comecei assim... Foi da vida, parece que foi da vida. A vida foi começando a me mostrar... Desde aquela sementinha que foi plantada lá com seus pais e aquela foi aparecendo coisas, impressionantemente foram surgindo... uma ONG apareceu no meu Instagram, eu comecei a seguir, eu comecei a conhecer o projeto voluntário, Mas conheci quando pessoas. aparece no Instagram não é por acaso, não. Pois é. Aqui mesmo vai aparecer um bocado de coisa agora. Pois é, no verdade. nosso Instagram aqui, que os celulares estão conectados. Mas é mesmo. Uma pesquisa, a gente descobre o mundo. Então começa assim, né? Por outro lado, também é uma coisa muito positiva, porque o celular ouviu, eu pesquisei alguma coisa e ele me deu ali um mundo de coisas. Sim. Então foi nessa vibe, pesquisando, conhecendo pessoas. Deixa eu ver quem é fulano. Eu fui abrindo meu mundo na internet, aí já um pouco mais velha. Eu comecei, acho que eu tinha uns 13, 14 anos nessa vida de voluntariado. E aí eu conheci pessoas que participavam disso. Eu participei da minha primeira simulação da ONU, que eu tinha visto um vídeo de uma menina que participou. E eu falei, países, temas... Olha, engloba tudo que eu gosto. Não sabia o que era. Eu me atrapalhei toda na primeira simulação. Fui descobrir qual era o país que eu estava representando na hora da simulação. Não sabia que recebia no e-mail. Eu não sabia absolutamente nada. Tem que fazer para poder entender. Eu só descobri como é que funcionava depois de muitas tentativas. Agora, como a gente fala até dentro das simulações da ONU, a primeira simulação é só para observar e testar, a segunda você aprende, a terceira você já fala, na quarta você já sabe tudo. Sim. Então, é a lei das simulações que a galera sempre fala. Então, quando eu conheci simulação, eu conheci pessoas que já estavam nessa área de extracurriculares. Então, elas foram falando, você gosta de falar? Eu tenho esse projeto. Você gosta desse tema? Olha isso daqui. Então, não só a internet, mas a internet me possibilitou pessoas que sabiam disso. Então, eu não tive inspiração para buscar as coisas, mas eu tive pessoas, comunidades ao meu redor, temas que me foram me abrindo um caminho aqui, um caminho aqui, um caminho ali, até eu conhecer as ONGs, as MUNs, como a gente chama, que é Moon United Stations, que é o modelo das simulações da ONU. Sim. Então, eu fui conhecendo instituições que faziam isso, até eu chegar na Internacional Negócio, que foi a internacional, até eu chegar a ser presidente, porque eu iniciei nesse projeto como membro normal, e até eu decidi fundar a minha. Então, Sim. Foram muitos traços que foi a vida que jogou aí e eu fui descobrindo. Maravilha. Antes de você dar seu Pix aqui para a gente ajudar, então eu queria saber aqui de Alana, também para falar um pouquinho, né, para os jovens e para todos nós, né, qual é a importância assim, de desenvolver, de fazer parte de um trabalho voluntário, né? A gente sabe que existem várias formas, né, vários segmentos que a gente pode estar ajudando. Aí eu queria que falasse um pouquinho assim, dessa importância de estar desenvolvendo alguma coisa, né? Ajudar o próximo. Participar de uma ação voluntária, né, reforça o sentido de responsabilidade e de cidadania, né? Eu acredito muito que cada um de nós, né, temos um papel crucial na construção de um mundo melhor, justo e equitativo, né? Não levando apenas alimento físico, né, que às vezes o que eles mais precisam também é de uma atitude, né, saber que estão sendo lembrados, sendo que eles já são pessoas, né, invisíveis perante a sociedade. Então, o nosso papel é justamente esse, né, levar um pouco de esperança e solidariedade, né, para cada um deles, para junto poder enfrentar esses desafios, né, e dar não 100%, mas um mínimo, pelo menos um apoio real. Sim, até porque para a gente é importante entender que a sociedade é formada por todos nós, né? Às vezes a gente espera muito de governos que, de fato, teriam obrigações, né, de não deixar as pessoas da forma que estão, mas a gente também pode, né, de alguma forma,
contribuir, né? Como a Alana falou, eu não posso estar ali 100%, mas uma vez no mês que a gente faz uma ação, né? Já muda, né? Um dia das crianças que é levado um brinquedo, mesmo que usado, já muda, né? A realidade ou a expectativa, né? De alguém, de uma criança, de uma pessoa. Porque o pouco que a gente leva é muito para eles, né? Uma criança receber um brinquedo, né? Mesmo sabendo que é usado, mas para ele aquilo ali é uma coisa que ele pode ser uma coisa que ele nunca tinha visto, né? Primeira vez recebendo. Então, é importante, né, que todos participem de qualquer ação voluntária, nem que seja alguma coisa pequena, né, mas que lá na frente vai ter um grande significado na vida de todos eles. Maravilha. Bom, a gente já está aqui chegando ao final, mas antes eu queria saber aqui de Catarina, antes de cada um também falar suas considerações aqui sobre sua participação, eu queria saber da sua expectativa primeiro para essa... revele pra gente quando é que vai ser essa viagem, né? A expectativa. Eu tô curioso também sobre o seu English, se está em dia, né? Porque lá vai ser inglês, né? Apesar que... Aí, teacher Luciana responde, tá? Mas eu queria saber a sua expectativa, como é que tá a euforia, porque querendo ou não, você ainda tem aí o ano, né? Para poder finalizar, até acontecer a experiência. Então, né? Vai ser meio ano que vem, né, porque que você vai? Isso é no fim de janeiro para início de fevereiro que acontece. Porém, qual é o ponto, né, crucial, que é o mais apertado da situação? O valor da viagem... Ela tá querendo dizer o Pix. Calma. Brincadeira. O valor da viagem, ele é um valor alto para pessoas que não têm uma condição financeira alta. E a instituição, ela faz um treinamento antes que a gente vá para lá. Porque, de certa forma, beleza que eu tenho experiência, mas eu não tenho experiência em estar em Harvard e em Yale. Sim. Então, eles precisam dizer para a gente o comportamento ideal, como debater. Eles vão ensinar para a gente de acordo com o país que vão designar para a gente, vão passar lista de estudos, vão aperfeiçoar mais o nosso inglês, porque existe o inglês normal do dia a dia e existe o inglês diplomático, ou seja, palavras formais. Sim. Então, eles precisam passar isso para a gente, eles precisam instruir isso. Então, esse combo que eles fazem da viagem mais esse treinamento precisa ser pago antes da viagem, porque né, é igual escola. Você não pode dar aula sem saber que você vai pagar, né? Sim. Então, esse pagamento ele vem antes da viagem, para que eles saibam que você está confirmado, então eu posso te passar as minhas aulas, porque eu sei que você vai e você está me pagando. Então, eu tenho mais ou menos os 2 meses para poder arrecadar esse dinheiro, justamente porque até a resposta que a gente envia o valor da vaga para as faculdades e até as faculdades retornarem para ele dizendo, beleza, esse nome e essa vaga está ok. Certo. E aí é que começa a iniciação do pagamento do combo inteiro, que é o que eles oferecem, da viagem, das aulas, tudo incluso. E não é um valor baratinho, né? É salgadinho. Diga aí de que forma a gente pode ajudar todo mundo que está assistindo. Tem um Pix, uma Tem conta? sim, eu estou fazendo uma divulgação total no meu Instagram, que é @catarina.rib, RIB de Ribeiro. Vamos colocar na descrição do vídeo o Instagram Pronto. de Catarina. Mas fale aí qual é o Pix, Claro. a gente também te coloca para... Aí só explicando, né, que se a pessoa quiser mais informações, mais detalhes, pode ler, que tem post, tem destaque, tem tudo lá explicando. O meu Pix, ele está sendo para essa vaquinha, que é o meu e-mail, que é Catarina Birindiba, que é meu sobrenome, com 3 Is. É um pouco difícil, mas lá no meu Instagram tem, se ninguém Mas a conseguir gente vai deixar na descrição e no Pronto. comentário também. É catarinabirindiba6@gmail.com. Então, esse é meu Pix. Aí vai estar na descrição. Se quiser entrar lá no meu Instagram também tem, todas as formas de contribuição. E a divulgação, né? Também é uma coisa muito importante, porque todo mundo tem aí sua quantidade de seguidores. Sim. A gente não sabe quem é as pessoas que o outro conhece. Então, não sei qual é a profissão da pessoa, os lugares que a pessoa frequenta, as pessoas que aquela pessoa conhece. Então, para quem não pode ajudar financeiramente, também é muito importante divulgar, é um Sim. peso muito forte,
porque é aí que vai chegar em pessoas que podem ajudar a divulgar para empresas, pessoas grandes, conhecidos, tudo está sendo aceitável. O que você puder fazer está sendo aceitável. Já me enviaram Pix de centavos, mas ajudou, é dinheiro. Hoje em dia, dinheiro é tudo. Bora ajudar que o dólar tá caro. Tá caro. Na hora de converter, o bicho pega. Pois é, $7.000. Multiplica por 5 para ver se você não chora. $7.000 o total? Em torno de $7.000. Não vou nem então, fazer a conta, até porque eu sou de teatro, posso errar aqui. Pois é, multiplicando por 5, vocês vão ver aí que essa conta não dá um valor muito legal. Mas a gente vai conseguir, com certeza. O mais difícil já foi, que era conseguir passar na simulação. Agora aí o resto a gente desenrola. Então, acho que as expectativas, né? Que foi a pergunta, acabei fugindo um pouquinho. Sim. Mas as expectativas é que eu realmente consiga essa arrecadação, porque eu acho que como a gente está falando aqui de voluntariado social, nesse momento sou eu que estou precisando de voluntariado, então eu fiz tantas ações, e nesse momento estou pedindo às pessoas ações. Então, eu acho que a minha expectativa é não ir só por mim, de realizar um sonho só meu, mas também estar representando uma comunidade feminina, uma comunidade jovem, uma comunidade brasileira que está indo nos Estados Unidos, que a gente sabe que a galera Baiana, lá fora. Exatamente. Soteropolitana, a galera, isso. A galera já não gosta de brasileiro, ainda mais de nordestino, então eu vou estar lá, né, batendo no pé deles, dizendo que eu estou aqui. Então, eu posso ser uma das pessoas que, indo lá, vou dar a oportunidade de inspirar outros jovens, inspirar outras pessoas. Então, quando eu peço ajuda, eu não peço nem para as pessoas pensarem em mim, e sim pensarem na comunidade que eu estou representando, porque eu, estando lá, encorajo uma outra pessoa que falou, eu não vou conseguir por causa do dinheiro, eu não vou conseguir por causa disso. Dizer que, se ela conseguiu, e ela tinha isso, tinha aquilo outro, eu não vou conseguir por quê? Então, eu peço para as pessoas pensarem nisso. E as minhas expectativas é realmente ir lá e poder dar o meu melhor, falar do meu melhor jeito, debater da melhor forma e, principalmente, conseguir um certificado, um Best Delegate, que é uma das maiores premiações, que é o melhor delegado, um Outstanding Delegate, do que for de premiação, porque eu vou estar podendo, não só de estar lá, também comprovar que uma pessoa, uma mulher, uma pessoa brasileira, nordestina, pode conquistar, sim, internacionalmente o que a pessoa quiser. Maravilha, maravilha. Vai conseguir. Bom, pessoal, papo é sempre muito legal aqui com os nossos convidados e convidadas. Então, eu vou abrir aqui só para a gente fazer as considerações finais. Para o Manu, já desde já agradecer aqui pela participação e é isso, fale como foi a experiência aqui no PodMed, sobre essa experiência que uma aluna também, a gente fica como professor orgulhoso, né? Sim, de ver nossos alunos voando alto, né? É verdade. E, enfim. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de poder participar do podcast e a gente observa muitos pontos, né, que Catarina já captou para o projeto de vida dela, a disciplina, né, os valores que ela vem carregando e, como você falou, como professor, a gente fica sempre orgulhoso de ver onde nossos alunos voando tão bem. Eu queria deixar para os nossos alunos e para aqueles que forem alcançados, né, pelo podcast, que eles sejam resilientes, né, que eles prestem a atenção em si mesmos, né, quando é que o coração bate mais forte, né, que a circulação fica um pouco mais ali acelerada. E um conceito novo que eu aprendi de covardia, então eu digo para eles, não sejam covardes, que é, não façam coisas apenas quando vocês tiverem garantias, porque assim você vai restringir muito o seu leque do que fazer. Então a gente precisa se arriscar, né, um pouco mais para poder obter muitas surpresas boas. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Maravilha. Também queria agradecer aqui a Alana pela participação e deixar aqui suas considerações aqui. Quero agradecer a todos, principalmente ao Colégio Mediterrâneo, né, pela oportunidade, né, que no caso que eu estou tendo para poder mostrar a minha ação voluntária, né, que eu presto às pessoas em situações de rua, né? E a Maria Catarina, parabéns, vai dar tudo certo. Se você já chegou até aqui, com certeza você vai estar lá. Obrigada. É verdade. Maravilha, isso é legal, né? Porque eu mesmo não sabia que a Alana fazia esse trabalho, né? E às vezes tem pessoas, né, que convivem com a gente não faz a mínima ideia, né? Que, enfim, que fazem algumas coisas, né? Como a própria aluna, como a prof falou, é reservada, não falava sobre isso, e de repente Maria Catarina aparece dizendo que vai para Harvard e fica todo mundo surpreso, né? De felicidade, claro.
E isso é muito bacana, essas descobertas, e são inspiradoras também, né? Então, também quero, mais uma vez, parabenizar você pela resiliência, principalmente, né? Como a Pro falou, de insistir na vontade, no sonho, né? De persistir, que acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Quando é aquilo que bate mais forte no nosso coração, a gente tem que ir em busca disso. E desejo boa sorte já, né? Desde já. Por favor, ajudem. Façam esse Pix aí. Ajudem. Aquela pizza que você ia no final de semana. Pô, eu vou mandar aqui para Catarina, porque ela vai comer uma pizza lá, uma Pizza Hut lá nos Estados Unidos. Eu já paguei minha alimentação lá. E é isso, muito obrigado pela sua presença. E deixe suas considerações, seu recado final aí para o público. Eu acho que só tenho a agradecer pelo colégio, aos professores também, a Pro, que fez parte do projeto de vida, aos professores que me deram a oportunidade de falar sobre o meu projeto. Talvez eu tenha ficado caladinha por um tempo, mas era para gerar resultados e eu poder vir aqui falar. Sim. Então, realmente, reforçar como que tudo isso que a gente veio falar aqui também não é só sobre nós, é sobre todas as pessoas. Então, eu peço essa ajuda, realmente, como eu falei, que não é só sobre mim, é para pensar em comunidades. Então, eu agradeço de estar aqui podendo compartilhar isso, compartilhar meus projetos, minhas ideias, e que dê tudo certo para eu conseguir estar representando tudo isso lá. Maravilha, vai dar sim. Então, obrigado mais uma vez a presença de todos aqui da mesa. Obrigado a você que ficou até o final. Peço que compartilhe o vídeo, que comente, que se inscreva no canal, né? Que siga o Colégio Mediterrâneo nas redes sociais, para que você fique por dentro de outros novos episódios. Se você não assistiu os anteriores, aproveite para maratonar os episódios do PodMed. E é isso, obrigado, um beijo e até o próximo PodMed.